Ora, boa tarde a todos. Hoje vamos fazer o estudo de uma função. Uma função escolhida aleatoriamente. Uma função de g em que menos 3x mais 4. Portanto, y será igual a menos 3x mais 4. Imaginem o seguinte, que vos é pedido para determinar a imagem de 2. Ora, nós sabemos a função e é-nos pedido para determinar a imagem de 2. Quando isto é pedido, eu normalmente gosto sempre de fazer uma tabela da função. E a tabela desta função aqui, desenhar uma tabela e pôr só alguns valores. Então, porquê é que eu gosto de fazer isso? Porque, pelo seguinte, se tivermos aqui o x e aqui o y, nós sabemos que x é denominado por objeto e y é denominado por imagem. Então, o que nos é pedido é a imagem de 2. Portanto, se o valor de x for 2, quanto é que é o valor de y? Então, podemos fazer o cálculo ou calcular mentalmente, de uma forma muito simples, que é substituir aqui na função o valor de x por 2. Portanto, temos menos 3 vezes x, que aqui é 2, portanto, menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 4 vai dar menos 2. Então, a imagem de 2 nesta função será menos 2. Agora, imaginem que vos é pedido o objeto da imagem de 1. Ora, como eu estava a dizer, eu gosto sempre de fazer uma pequena tabela e escolher aqui alguns números e resolver em x qual será a imagem que temos. Então, se nos pedem o objeto da imagem de 1, a imagem de 1, então, é 1. Portanto, o que eu fiz, entretanto, foi substituir o x por cada um destes valores. Portanto, se aqui o x for 4, é menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 4 dá menos 8. Se fizer com o 5, 5 vezes menos 3 dá menos 15, mais 4 dá menos 11. Isto dá-nos logo uma ideia de como é que será a reta desta função, a reta g, não é? A reta g. Agora, imaginem também que vos é pedido a imagem de 0 ou a imagem de menos 1 ou até ao contrário. Qual este valor? Vamos pôr aqui uma letra. Qual este valor se a imagem for 0? Então, se vos aparecer algo assim, o que é que nós temos que fazer? Temos pura e simplesmente substituir este valor pelo x. Então, se nesta função o x for 0, temos menos 3 vezes 0 mais 4. Então, menos 3 vezes 0 é 0. Mais 4, então fica 4. E aqui, igualmente, se tivermos menos 1, então, menos 3 vezes menos 1 dá 3. Mais 4 dá 7. Então, aqui será 7. E se for ao contrário, se tivermos aqui que resolver determinar qual é o objeto da imagem, então vamos substituir. Agarramos na função, pomos 0, igual
a menos 3x mais 4. E resolvemos pura e simplesmente de uma forma simples, como uma equação normal. Então ficamos com, puxamos o 4 para este lado, menos 4 dos dois lados, não é? Então ficamos com menos 4 igual a menos 3x. Então, dividimos dos dois lados por menos 3, então ficamos com, vocês sabem, 4 terços igual a x. Ou seja, x igual a 4 terços. Então, se aqui x é igual a 4 terços, então para a imagem de 0, o valor de x é 4 terços. Agora, por exemplo, se vos é pedido algo mais complicado do género, g, como aqui está, g de 5 menos g de menos 5 mais 3g de menos 2. E resolver algo assim. Então, fazemos exatamente como fizemos aqui. Podemos logo resolver mentalmente, em que substituímos o x pelo 5. Aqui seria 5 vezes menos 3 dá 15. Dá menos 15, mais 4 dá menos 11. Portanto, já tínhamos aqui o 5 como exemplo. Então, podemos ir resolvendo. Ou seja, este será igual a menos 11. Este, depois será menos. Este será igual a quanto? Menos 5 vezes menos 3 dá 15. Mais 4 dá 19. Menos 19 mais 3 vezes, e então substituímos, resolvemos aqui o g menos 2. Substituímos o x por menos 2, menos 2 vezes menos 3 dá 6, mais 4 dá 10. Então podemos resolver. Menos 11 menos 19 dá menos 30, mais 3 vezes 10, 30. Será igual a 0. E assim podemos resolver quando nos aparecer cálculos destes em que só nos é dado em função do objeto, podemos resolver este tipo de cálculo. Agora imaginem o seguinte, se vos perguntam se um ponto de coordenada pertence à função, então vamos ver como é que isso se resolve. Portanto, temos que ir ver se este ponto de coordenada pertence ao gráfico desta função. Podemos fazer duas formas. Ir à tabela que previamente fizemos com números aleatórios, por acaso está aqui o 4, e depois temos menos 8, e aqui o ponto de coordenada que nos é dado é 4 e 8. Ora, se não tivermos tabela nenhuma, como é que fazemos? Então, como é que fazemos isto? Nós sabemos que a função base é y igual a x mais b. Nós temos aqui um x e temos aqui um y. Então, vamos escolher qual é que vamos substituir. Neste caso, eu substituiria sempre o x e ficava algo com y igual a 4 mais b. Então, continuando, agarrando nesta função, substituímos tudo. Y igual a menos 3 vezes 4 mais 4. Aqui o y seria igual então a
Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 4, y seria igual a menos 8. Portanto, constata-se que, efetivamente, este ponto de coordenada, este ponto não pertence à função, ao gráfico da função. Continuando, imaginem que vos é pedido para determinar quais as coordenadas do ponto de interseção do gráfico com o eixo das ordenadas. Quais são as coordenadas? Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que numa função de y igual a ax mais b, o b é exatamente o ponto da ordenada, onde o gráfico desta função interseta o eixo do y. Então, aqui sabemos que é no ponto mais 4. Portanto, onde é que intersecciona? É no ponto mais 4. Agora, é-nos pedida a coordenada. Ou seja, se desenharmos, só para terem aqui uma imagem gráfica, o ponto mais 4 do y é exatamente aqui. Ou seja, a função, o gráfico da função passará neste ponto. Então, qual é a coordenada deste ponto? As coordenadas deste ponto será 0 e 4. Agora imaginem que vos é dado algo do género, um exercício do género de fazer representação de uma expressão analítica que seja uma reta paralela à desta função, em que intersete o eixo das coordenadas no ponto de coordenadas 0, menos 1. Ora, então, o que é que nós sabemos? Portanto, a fórmula base é ax mais b. Aqui o que é que temos? Temos a inclinação ao declive. E aqui temos onde, portanto, a ordenada, onde é interseccionado o eixo do y. Então, o que é que vos é pedido? É uma reta paralela e que interseccione o ponto 0 e menos 1. Ora, como vimos no exercício antes, o ponto 0, menos 1, como podem ver aqui, é exatamente onde esta reta vai interseccionar o eixo do y. Portanto, será o valor de b. Podemos logo dizer que o b é menos 1, que é este menos 1. E o declive. Qual será o declive? O declive, se a reta é paralela, então o declive é igual. Porque em todas as retas paralelas, o declive é sempre o mesmo. E então temos a definição da expressão analítica de uma reta que obedece a estas exigências, que é ser paralela, o declive ou a inclinação é o mesmo, portanto, menos 3, e onde é que intersecciona o eixo do y?
é em menos 1, porque é-nos dado esse ponto de coordenada. Ok? Espero ter ajudado e até à próxima.